Oi, vem tomar um café comigo? Hoje eu vou fazer o primeiro vídeo realmente de conteúdo dessa série de vídeos que eu resolvi fazer, onde eu vou comentar alguma coisa importante que tenha acontecido na política internacional na semana anterior. Então eu sempre gravo esse vídeo no final de semana, e aí no início da semana eu posto, eu não sei ainda se eu vou postar na segunda ou na terça, eu acho que na segunda. Mas no início da semana eu posto fazendo uma análise um pouco mais profunda sobre esse acontecimento. Então, o tema do vídeo de hoje é o anúncio do presidente da ANP, a Autoridade Nacional Palestina, de que ele retiraria a Palestina de todos os acordos com Israel e com os Estados Unidos, como consequência da continuação do plano de paz do presidente Donald Trump em acordo com Netanyahu e com Benny Gantz. Antes de começar o vídeo em si, eu gostaria de pedir para vocês já curtirem esse vídeo aqui, porque eu prometo que ele vai ser muito legal, para vocês se inscreverem no canal, para comentarem aqui embaixo, compartilharem com seus amigos e para me seguirem no Instagram, que é @tabuleiromundi. Então a notícia é: a Autoridade Nacional Palestina rompe relações com Israel e Estados Unidos após plano de paz de Donald Trump. E essa é a notícia que saiu no El País. Mas na prática, o que isso significa? O que significa a Palestina se retirar desses acordos? E para poder explicar um pouco melhor isso, eu vou voltar um pouco na história, fazer uma contextualização histórica, para eu poder explicar um pouco melhor quais são as consequências futuras que isso pode ter. Então, em 1947, uma reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas aprova a resolução da partilha da Palestina, no qual se criariam dois estados, um estado judeu e um estado árabe, na região da Palestina. A região de Jerusalém ficaria sob comando internacional, então não faria parte de nenhum dos dois estados. E nessa época viviam 13 milhões de árabes e 600 mil judeus na Palestina. Essa resolução não é aprovada por países árabes e pela população árabe que vivia na Palestina, porque eles alegavam que a população árabe era muito maior, e no mapa do plano de paz, que eu vou mostrar aqui, a região que ficaria para o Estado judeu, para o Estado de Israel, era muito maior do que a região do Estado palestino. Então, não faria muito sentido para a população, para a sociedade que tem ali, ter um Estado maior para a população que era menor. Em 1948, as tropas britânicas que estavam ali, porque a Palestina era uma região de domínio britânico, elas se retiram, e o líder judeu, Davi Ben-Gurion, no dia 14 de maio, ele declara a independência de Israel. Essa independência ela não é aceita pelos países árabes e pelos palestinos que já viviam na região. E assim se inicia a primeira grande guerra que tem por conta do conflito Israel-Palestina, que é a Primeira Guerra Árabe-Israelense ou a Guerra de Independência. Ela tem esses dois nomes. Essa guerra ela só termina em 1949. E Israel não só ganha a guerra, como ele amplia absurdamente seu território, como vocês podem ver nesse mapa que está aqui. Pulando um pouco os anos, em 1967 ocorre a Guerra dos 6 Dias, onde de um lado tinha Israel, do outro lado tinha os países árabes apoiando os movimentos palestinos. Então, principalmente Egito, Síria, Jordânia eram países que estavam enviando muitas tropas para essa Guerra de 6 Dias, que, como diz o próprio nome, ela dura apenas 6 dias. Israel consegue ocupar ainda mais territórios. Israel ocupa Jerusalém Oriental, a Cisjordânia da Jordânia, a Península do Sinai e as colinas de Golã. Em 1973, ocorre a Guerra do Yom Kippur, onde os países árabes, com o objetivo de tentar recuperar os seus territórios, eles fazem uma ofensiva, mas novamente Israel ganha a guerra, e como uma forma de retaliação por Israel ter ganhado essa guerra, os países árabes que fazem parte da OPEP, eles aumentam o preço do petróleo, e a gente tem uma crise do petróleo. Só um OBS, eu tô com uma colinha aqui no meu colo, tá? Porque são muitas datas e muitas informações, e eu não sei tudo de cabeça, porque eu sou um ser humano. Em 1979, a gente tem os acordos de Camp David entre Israel e o Egito, onde o Egito recebe de volta a Península do Sinai, e o Egito é o primeiro país árabe a reconhecer que Israel é um Estado. E isso gera uma série de consequências para o Egito, porque os países árabes passam a considerar o Egito como um traidor por conta disso. Em 1993, a gente tem os acordos de Oslo, que eles são feitos com a mediação dos Estados Unidos entre Israel e Palestina, com do lado de Israel o Yitzhak Rabin e do lado da Palestina o Yasser Arafat. Esses dois líderes eles fazem um acordo com a mediação do Bill Clinton,
e Israel se compromete a devolver os territórios ocupados da Cisjordânia e da faixa de Gaza, a desocupar esses territórios e devolver para a Palestina, e para buscar uma cooperação e uma paz na região. Mas em 1995, o Yitzhak Rabin ele é assassinado por um extremista judeu. E, a partir daí, a extrema-direita toma o poder em Israel pelas eleições, mas a extrema-direita chegou ao poder em Israel. E adivinha quem chegou ao poder em Israel? Exatamente, Netanyahu. Ele chega ao poder em 1996, fica até 99, e aí ele volta em 2009 e fica até hoje. Agora, voltando para os dias atuais, eu queria explicar um pouco sobre qual é o interesse do Donald Trump de se aproximar tanto assim de Israel. Por que ele tem o interesse de fazer uma aproximação tão óbvia com o Netanyahu? Isso acontece porque a administração Trump ela tem relação com uma ala muito conservadora do Congresso norte-americano, que é uma ala que ela é historicamente pró-Israel. E além disso, o lobby pró-Israel nos Estados Unidos ele é muito forte. Inclusive, é por conta dele que muitos presidentes dos Estados Unidos eles não tiveram atitudes muito certeiras quanto ao conflito Israel-Palestina. Porque não só o lobby do pró-Israel é muito forte no Congresso americano, como existem muitos empresários que apoiam campanhas presidenciais que são pró-Israel e que buscam, através desses apoios, direcionar a política externa americana para uma direção mais pró-israelense. Para exemplificar isso, de acordo com uma matéria do The Guardian, o empresário Sheldon Adelson, talvez eu esteja falando o nome dele errado, mas ele é um grande empresário judeu e ele é um pró-Israel ferrenho, assim, e ele apoiou a campanha presidencial do Donald Trump com 86 milhões de dólares. E, a partir de fontes do The Guardian, se diz que ele estaria apoiando a reeleição do Trump com mais de 100 milhões de dólares. Então, assim, é muito dinheiro para a campanha. E ele busca, através disso, que o presidente tenha ações mais pró-Israel. E isso mostra porque Trump tem uma urgência tão grande de passar esse acordo, que ele chama de acordo do século. Não só a questão financeira, mas também a questão política. Um presidente que passa um acordo para o conflito Israel-Palestina, que consegue chegar a um acordo para o conflito Israel-Palestina, ele é um presidente que ele tem uma grande credibilidade interna. Ele se mostra um grande líder e isso é importante, principalmente em um ano de reeleição. As principais consequências dessa aproximação do Trump com Israel durante a sua administração são duas. A primeira é a transferência da embaixada, que ela acontece, ela se torna uma realidade. E ao fazer isso, a administração Trump reconhece Jerusalém como a capital de Israel, o que é um problema histórico muito grande. Eu já fiz um texto sobre isso e eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações. Mas isso é um problema muito, muito, muito grande, que pode desencadear um conflito bem importante na região. Quando isso acontece, já em 2018, o Mohamed Abbas, que é líder da Autoridade Nacional Palestina, ele cessa as relações com os Estados Unidos e a comunicação com a administração Trump como uma forma de protesto à transferência da embaixada. Mas a segunda consequência, ela veio no início desse ano, ela foi apresentada no início desse ano e ela pode ter consequências práticas um pouco mais graves, que é o plano de paz do Donald Trump para a Palestina, que é chamado por ele como o Acordo do Século. Então, esse Acordo do Século ele tem 181 páginas e ele é dividido em duas partes, uma política e uma econômica. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre elas agora. Se vocês quiserem ler o texto na íntegra, ele está na internet, vocês conseguem ter acesso a ele. E, além disso, a Al Jazeera fez um dossiê enorme explicando todo o plano. E eu vou deixar o link aqui embaixo, só que é em inglês. Eu vou simplificar um pouco, eles fazem uma análise bem profunda sobre o plano. Eu vou simplificar um pouco, contextualizar um pouco, mas eu vou deixar o link da Al Jazeera aqui embaixo, porque é um dossiê muito bom. Então, a primeira parte desse plano, que é a parte política, e aqui eu vou me basear bastante na minha colinha que eu tenho aqui, para eu não passar nada errado, é o redesenho das fronteiras entre Israel e a Palestina. A ideia do plano é construir dois estados, um estado palestino e um estado israelense, porém sem que ocorra o retorno às fronteiras de 48.
que é a fronteira do Plano de Paz da ONU, que eu expliquei lá no comecinho do vídeo. O objetivo é criar um Estado palestino que teria o dobro do tamanho do Estado atual, porém, a Palestina perderia a região da Cisjordânia, que está ilegalmente ocupada por Israel desde 1967. E eu falo ilegalmente porque é ilegal pela Convenção de Genebra e é considerado ilegal pelas Nações Unidas e por várias organizações internacionais. Então, esse Estado palestino ele teria o dobro do tamanho do Estado atual, porém perderia o Vale do Rio Jordão e a Cisjordânia. Além disso, esse Estado ele seria todo fragmentado. É todo fragmentadinho. Eu vou deixar a foto do mapa aqui enquanto eu falo para vocês terem uma noção de como é. Ele é todo fragmentado, o que se torna muito difícil a convivência dentro dessa região. Uma vez que ele não só é fragmentado, como ele é quase englobado pelo Estado israelense. Então, Israel diz que é muito importante ter acesso à fronteira com a Jordânia, porque a fronteira com a Jordânia seria o acesso dos países árabes a Israel. Então, eles querem ter, eles dizem por segurança, eles precisam ter acesso à fronteira com a Jordânia. E, para isso, eles isolam o território, que seria o território árabe-palestino, dentro do território israelense. E dentro desse território israelense, ele fica todo fragmentado. O plano ainda propõe a retirada dos palestinos da região da Cisjordânia, onde tem os assentamentos judaicos, o que também é ilegal pela Convenção de Genebra, porque é ilegal você transferir ou deslocar população civil de um território ocupado. Eu vou deixar aqui o número do artigo da Convenção de Genebra. O plano ainda tem uma contradição enorme com relação à região de Jerusalém, que até agora não foi esclarecida. Por quê? O Trump diz que Jerusalém seria a capital indivisível de Israel. Porém, também fala que Jerusalém Oriental seria a capital da Palestina. Então, como é que ela vai ser a capital indivisível de um se ela também é a capital do outro? E aí, o Netanyahu falou em uma entrevista que a capital da Palestina ficaria em uma cidade que é no interior de Jerusalém, que não é no centro histórico religioso de Jerusalém, ficaria bem no interior, o que não é interessante para o povo palestino, não é o que a Palestina luta há tanto tempo para tentar conseguir. Além disso, o plano nega o direito de retorno, que é um direito reconhecido internacionalmente dos palestinos de retornar aos seus territórios originais, às suas casas, que eles foram retirados durante as guerras que aconteceram, principalmente durante a Primeira Guerra de Independência, durante a ocupação israelense. Então, esse direito de retorno, que eu também já fiz um post, e eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês verem. Esse direito de retorno ele é negado. O plano diz que onde é Estado israelense deve ser de judeus e onde é Estado palestino é dos árabes. Então você vai ter essa divisão. Eles não vão ter a possibilidade de retorno. Eles devem retornar para uma parte, eles devem ir para a parte palestina do Estado. Ainda esse Estado palestino que seria criado, ele seria desmilitarizado, ele não teria exército. E isso coloca os palestinos dentro de um enclave territorial, porque a Palestina ficaria dentro de Israel, dentro de um território que é totalmente fragmentado, ainda sem direito de ter um próprio exército para se proteger caso tenha alguma ofensiva de Israel. Então, é um plano um pouco complicado. E o último tópico das questões políticas desse acordo é que ele reconhece Israel como um Estado judeu. E isso só foi reconhecido na Declaração de Balfour, em 1947. Essa é uma outra história, que eu posso fazer outro vídeo aqui depois, se vocês quiserem, sobre a história da formação do Estado de Israel. Mas a única outra vez que se declarou Israel como um Estado judeu foi na Declaração de Balfour. E isso é muito problemático, porque o Estado judeu é um Estado que não aceita outros tipos de cidadania. E aí, o que você faz com os palestinos que vivem lá dentro? A outra parte do acordo é a estruturação econômica. Lembra que eu falei que o Estado ficaria todo fragmentado e todo dividido? A solução do Trump para isso foi injetar dólar, 50 bilhões de dólares, com o objetivo de criar uma infraestrutura. Então, no mapa que vocês estão vendo aqui, tem várias pontes, uma ponte entre Gaza e a região mais próxima ali da Jordânia, uma série de pontes, túneis, que têm o objetivo de meio que juntar esse território, mas que na prática ele é muito problemático. Como é que você vai ter um território que aqui é Palestina,
2 passos para lá não é mais, é Israel. E como é que você lida com isso? E o que você faz? Como é que você faz para a sua família? E, enfim, é muito complicado, é muito problemático. Na quarta-feira da semana passada, ou da semana retrasada, eu acho, o Mike Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, ele foi até Jerusalém para conversar sobre a implementação desse plano e para falar que eles devem começar com a anexação do Vale do Rio Jordão e dos assentamentos judaicos que existem na região da Cisjordânia. O Vale do Jordão possui 53 mil palestinos e 12,3 mil colonos israelenses, porque são as pessoas que vivem nos assentamentos judaicos que foram colocados ilegalmente na região da Cisjordânia. Esse acordo, então, ele é extremamente rechaçado pelos palestinos e foi desde o começo. Desde o começo, os palestinos não foram convidados para a negociação, apesar do Trump dizer que foram convidados e que eles não foram, mas os palestinos eles não foram convidados à negociação. E o plano ele é totalmente a favor de Israel. Ele não aceita nenhuma reivindicação palestina. A única coisa que os palestinos ganham nesse plano é um estado do dobro do tamanho do estado atual que eles têm, porém, um estado que vai para onde? Olha a fronteira desse estado, olha a quantidade de problemas que isso vai gerar. Enfim, é muito problemático esse formato de estado que o plano ele tenta impor. Os palestinos eles não foram convidados para a discussão, como eu falei, e desde o começo rechaçaram. Como consequência das eleições de Israel, nas quais o Netanyahu e o Benny Gantz falaram que iam dar cabo a esse plano, que eles iam botar esse plano para começar a funcionar. E aí o presidente da ANP, Mohamed Abbas, ele fez uma coletiva de imprensa, pouco depois da posse do Benny Gantz e do Netanyahu, para dizer que, caso o plano seja iniciado, ele cortaria relações e sairia de todos os acordos entre Israel, Estados Unidos e Palestina. E quais acordos são esses? Ele não especificou. Mas se a gente voltar na historinha que eu contei no início do vídeo, tem o acordo de Oslo, que eu falei, que é um acordo muito importante, e que inclusive cria uma rixa entre o Hamas, que lidera a faixa de Gaza, e o Fatah, que é quem está na frente da ANP. O Mohamed Abbas, ele é do Fatah e que governa a Cisjordânia. Então tem o acordo de Oslo e tem uma série de acordos de segurança que são feitos entre a Autoridade Nacional Palestina, Israel e os Estados Unidos para conter o Hamas somente na faixa de Gaza. Então esses são acordos que são importantes não só para a Palestina, mas para Israel também. Vou contextualizar um pouco vocês sobre a diferença entre Fatah e Hamas. O Fatah é o partido político palestino que está à frente da Autoridade Nacional Palestina e de todos os órgãos institucionais legais da Palestina. Então, a OLP, o Congresso Palestino, todos esses órgãos que são considerados os órgãos do que seria o Estado palestino, o Fatah está à frente deles. E o Hamas é um grupo político que governa a faixa de Gaza hoje. O Fatah e o Hamas, eles discordam quanto à forma como lidam com Israel, a forma como lidam com os acordos que são feitos com Israel. O Hamas é considerado um grupo mais radical e o Fatah, ele busca um pouco mais diálogo, a solução de 2 estados e fazer mais acordos com Israel. O Hamas, por exemplo, não concorda com os acordos de Oslo. Eles dizem que a Palestina não deveriam ter assinado os acordos de Oslo. Então essa é uma diferença fundamental entre esses grupos. E quando o Mohamed Abbas ele faz essa coletiva de imprensa, ele diz que ele vai à faixa de Gaza para poder conversar com o líder do Hamas, que se chama Ismail Haniyeh, que ele vai até a faixa de Gaza conversar com ele para que os palestinos se unam para fazer frente às tentativas de dominação de Israel. Ele não foi e começou a gerar uma discussão entre esses grupos. Um disse que não foi convidado, o outro disse que não precisava ser convidado, e aí falou que ia, mas que não foi. O que está acontecendo é que o Hamas e o Fatah eles estão se acusando mutuamente de apoiar o acordo do Donald Trump. Então não só está tendo esse conflito entre Estados Unidos e Israel contra o povo palestino,
como está tendo um conflito dentro do povo palestino entre o Hamas e o Fatah. O que eu quero que a gente pare para pensar aqui é que no meio desses 3 grupos, então Estados Unidos, 3 não, 4, Estados Unidos, Israel, Hamas, Fatah, no meio de tudo isso tem pessoas. Isso é uma coisa que eu quero falar aqui para sempre que a gente pensa sobre conflitos, guerras, acordos, que é muito fácil quando a gente lê uma notícia, quando a gente estuda política, quando a gente está na faculdade, a gente pensar nos atores políticos internacionais e a gente esquecer que as decisões dessas pessoas, que são líderes políticos, elas afetam e muito a vida da população civil local. A população da Palestina já sofreu muito durante muitos anos. É uma população que vive num constante estado de militarização e é uma tensão regional constante para os palestinos, para os israelenses, para todo mundo. O conflito, ele traz essa militarização da vida das pessoas, ele traz uma insegurança muito grande e cada acordo desse que é feito, cada discussão dessa que é feita, cada tentativa de impor, cada tentativa que Israel tem de impor a sua própria colonização, cada briga entre Hamas e Fatah, enfim. O que eu quero que vocês parem para pensar é que, no meio dessa briga toda, o que realmente importa são as pessoas que vivem ali dentro. Porque são essas pessoas que vão ter as consequências mais difíceis e mais duras do conflito de grandes atores políticos, de grandes potências. Então, isso é uma coisa que eu sempre penso, é uma coisa que eu sempre falo, eu sempre procuro, quando eu estou estudando política, olhar para a população civil daquela região e ver como as políticas, como a militarização, como os conflitos, como a guerra, estão afetando a população local. Isso é uma coisa que é uma dica que eu dou, é um conselho, uma coisa que eu faço, que eu acho que seria muito legal se mais pessoas fizessem, a gente começasse a discutir um pouco mais de política internacional, pensando no nível das consequências que as coisas chegam. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amo esse tema, é meu tema principal de pesquisa, é o conflito Israel-Palestina. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre isso, sobre a história do conflito, sobre o nacionalismo israelense, nacionalismo palestino. Então, se vocês quiserem ver mais vídeos sobre isso, me contem aqui nos comentários que eu vou fazer, ou me contem ideias de vídeos, ou o que vocês querem que eu faça por aqui. Se inscrevam no canal, eu acho que é aqui. Eu nunca fiz isso na minha vida, mas eu acho que é aqui. Curtam o vídeo, mandem para seus amigos, compartilhem para seus amigos e sigam o Tabuleiro Mundi no Instagram, que é @tabuleiromundi, que lá eu faço várias outras análises e faço vários posts com dicas de estudo, dicas de como conseguir informação e muito mais. É isso. Tchau.